Doutor Yamaguchi, hoje conosco, Nise Yamaguchi, conversando aqui ao vivo na Rede Brasil de televisão. Doutora, a sua participação na CPI traz muita curiosidade pessoal de qual é o seu espírito hoje, né? Vendo todos aqueles acontecimentos a uma certa distância, né? A senhora sofreu um tiroteio violento. Como é que está a senhora? Como é que a senhora, o seu íntimo reage a isso hoje? Olha, a certeza de que a gente tem que mudar a composição daquele Senado, que é um assinte. Nós temos um Brasil com 220 milhões de pessoas, a maioria boa, a maioria inteligente, a maioria muito correta, sendo representada pelo tipo de pessoa que estava lá. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas se movimentem. Ninguém gostava de discutir política antes, ninguém gostava de ficar debatendo coisas como roubaram aqui, roubaram ali, que era o que aquela CPI ia discutir. Ela ia discutir principalmente o consórcio do Nordeste, onde estavam os filhos de alguns dos senadores, também os roubos. Essa pauta não entrou em discussão. Não, tentaram colocar, mas todo o resto era cortina de fumaça para tentar atacar o governo e para tentar evitar que esse assunto fosse ventilado. Tanto é que acabou sendo colocado como apêndice na CPI todo o consórcio do Nordeste a pedidos. Entretanto, eles incineraram recentemente todas as provas. Por quê? Porque não interessava levantar as questões verdadeiras. Então, eu fui convidada para ir, eu fui voluntária, eu levei mais de 100 artigos para o presidente Omar Aziz 2 semanas antes, mostrando que os tratamentos funcionavam, que estava tendo um erro de informação e me dispus a informar o Brasil. E aí, quando eu estava explicando, eles chegaram à conclusão de que eu estava convencendo sobre o meu ponto de vista, vieram gritando para cima de mim, falando, não acreditem nela, ela mente, eu detesto a sua voz. A acusação era de que a senhora pertencia a um chamado gabinete paralelo. E eu expliquei que eu era uma consultora eventual de um gabinete de crise, onde estavam os generais, estava o próprio ministro, estava o Moro, estava o André Mendonça, todos reunidos num gabinete de crise oficial. E eu, como consultora científica, pude emitir as minhas opiniões. Eu fui ao Conselho Federal de Medicina, levei os meus artigos, saímos de lá com um posicionamento científico, que quem pudesse prescrever poderia ter a anuência do paciente. Então, eu nunca fiz parte de gabinete paralelo nenhum. Fora isso, as minhas passagens foram pagas por mim e pelo fato de que eu atendia em Brasília, eu trabalho com projetos científicos lá e nós temos parcerias com Brasília. Eu tenho CRM em Brasília, eu posso ir quantas vezes eu quiser, aliás, qualquer brasileiro pode ir quantas vezes quiser, porque tentaram dizer que eu ia demais a Brasília. A outra coisa é a seguinte, eu sou uma cientista que dou opinião não só no Brasil, como o senador Johnson dos Estados Unidos me ligou, eu estive no Parlamento Europeu, eu estive conversando com o embaixador do Brasil em Nova York, em Washington, na França, eu trabalho com países de baixa e média renda, em Lyon, recebi um prêmio antes da Covid, pelo meu trabalho de vida inteira, trabalho com a questão de controle de tabaco mundial, recebi outro prêmio no Canadá. Então, eu tenho atividades internacionais que me davam informação suficiente de que o que estava acontecendo não era só com o Brasil. Estava acontecendo com Trump nos Estados Unidos, o New York Times me entrevistou, e eu falei, eu só vou recebê-los para uma entrevista se nós gravarmos e se vocês forem verdadeiros. E eles não foram. A senhora esperava uma receptividade inteiramente totalmente diferente. Então, assim, para mim foi uma surpresa o tom de agressividade, de beligerância contra a minha pessoa, contra a minha trajetória, falando em verdades como, ficou muita mágoa, não ficou não, doutora? Olha, eu acho que a mágoa é uma raiva que você não consegue expressar. Não, eu tomo atitudes. Eu entrei com ações contra o Omar Aziz e contra o Otto de Alencar pelas impropriedades. É óbvio que eu sei a diferença e falei entre o vírus e protozoário, ele que não entendeu, porque ele não sabe as palavras mais elaboradas que eu coloquei. Eu sabia a família correta, ele achava que era o gênero, ele misturou tudo. Eu sabia o tipo de anticorpo que a gente tem que fazer, que é o neutralizante. Eu respondia, ele dizia que eu não sabia nada. Então, é um absurdo. 400 advogados entraram com uma ação contra os senadores todos, inclusive onde estavam as senadoras para me proteger. A Leila do Vôlei ainda veio falar um pouco, mas as outras senadoras, mulheres, não me protegeram.
Então, é um absurdo. O que eu acho, Hermano, que a gente deve fazer como população? Ser proativo, ter voz, fazer um voto consciente, exato, transparente, auditável. Além disso, o que nós devemos fazer como cidadãos? Vemos como é que está a saúde na ponta, vemos se a infraestrutura está chegando, se eles falaram, olha, tal prefeitura recebeu tanto de verba para fazer uma ponte. A ponte existe? Ou está fingindo que existe? Nós temos que ser os cidadãos que vamos auditar o governo. Pois é, a senhora falou aí em voto auditável, não é? A senhora apoia o presidente Bolsonaro nessa visão que ele tem sobre a urna eletrônica? Veja, eu tenho minha visão pessoal. Não é do presidente? Não sei, eu não sei toda a visão dele. Eu vejo que a Ele mídia é contra. Não, eu acho que não. Eu acho que assim, todo mundo é a favor de... Até o próprio Lula dizia na época que a urna deveria ter recibo, não é? Outros que vieram falaram que a urna deveria ter recibo. Isso não é novidade. Aliás, quem vai confiar numa coisa que alguém pode dizer quanto é a contagem? Não é assim. Mas eu não vou discutir isso, porque isso está proibido. Não sei se você sabe, você pode ir preso. Aliás, outra coisa, que liberdade de imprensa é essa? Que tem palavras que você não pode falar, que o seu Facebook cai, seu YouTube cai. A senhora tem uma preocupação no sentido de não se mostrar pré-candidata. Também, porque nós estamos, nesse momento, nas convenções partidárias, não é? Mas, evidentemente, eu tenho uma posição muito clara com relação ao que eu acho do nosso país. E a senhora se acha, é claro, competente para sabe, colaborar com os destinos do país, aí, principalmente na área de saúde, não é? E está disposta... Ninguém é competente o suficiente em nada. A quantidade de complexidades tem uma experiência é absurda. Que pode ser bem Mas, por exemplo, conduzida. eu trabalho, por exemplo, em inovação, empreendedorismo. Eu acho que a nossa indústria está sucateada. Os impostos no estado de São Paulo fizeram uma evasão de indústrias. Essa é a sua visão do Brasil hoje? Não, de São Paulo. Estou falando agora de São Paulo. São Paulo, nós temos um problema que as indústrias migraram para outros estados. Hoje eu estive na Fiesp para conversar com algumas pessoas. Vamos ver se nós podemos fazer alguma coisa com relação ao projeto de lei sobre tributos do Orleans Bragança e com um grupo ali de empresários. O que nós temos é que melhorar o nosso ambiente de negócio. Outra coisa, não dava para produzir um aparelho completo durante a pandemia. E se a gente dependesse de importação, não vinha também. Então, nós temos que ter autonomia. Nossa indústria ela é forte o suficiente, sim, para produzir todos os insumos estratégicos que nós necessitamos. E eu quero trazer os cérebros de volta. Jovens, idosos ou engenheiros que foram para fora do Brasil por falta de oportunidade, que tenham aqui a oportunidade de crescerem e de contribuírem com o seu país. E mais, ensino profissionalizante. O nosso jovem, ele tem que ter a possibilidade de receber ensino no segundo grau já, profissionalizante, porque ele vai ter um emprego. Eu acho que daqui a pouco a gente tem que acabar de novo. Nós vamos ter que terminar, mas essa sua visão é interessante, fazer com que... Me ocorre aqui uma outra questão, que essa pandemia também resultou em prejuízos para a comunidade. Totais. Mas tem mais outra coisa, é uma narrativa, uma guerra de narrativas. Eu vou voltar na questão da censura. Censura de imprensa, censura de coisas sociais. Por exemplo, o meu Twitter cresce 2.000 novos seguidores por semana. O meu Instagram faz um mês que está parado em 160 mil. Eu tenho 360 mil. A senhora chegou a ser bloqueada? Não, na minha rede não, mas eu acho que eu estou sendo diminuída no meu alcance. E eu estou entrando em todas as outras redes. Hoje em dia eu tenho TikTok, tenho Quai. Doutora Anísia Yamaguchi, olha, mais uma vez, o nosso agradecimento pela sua disposição em estar aqui conosco, conversando ao vivo no nosso trabalho. A senhora falando aí nessa questão de liberdade de expressão, a nossa conversa foi ampla, muito boa. Não é? Sem censura, sem combinação, enfim. E por isso, quero deixar registrado aqui o meu muito obrigado. Mano, muito obrigada também à RB News, né, a equipe toda que está trabalhando aí nos bastidores, e dizer que a medicina vai bem se a gente tiver boa pesquisa, e o jornalismo vai melhor ainda se tiver transparência e não tiver viés político. Valeu, falar de política então. Sem viés político. Obrigado pela sua companhia.
Voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos.